Ele não disse nada inteligente, não elogiou a aparência dela, não tentou impressioná-la com dinheiro, status ou histórias exageradas. Ele disse apenas duas palavras, e algo mudou dentro dela. Ela se inclinou um pouco mais para perto. A tensão no corpo dela diminuiu. A guarda caiu. E quando aquela conversa terminou, ela percebeu algo estranho. Ela não conseguia parar de pensar nele. Duas palavras. Só isso. E quando você entende a psicologia por trás dessas palavras, você nunca mais enxerga a atração da mesma forma. Bem-vindo de volta. Hoje, vamos mergulhar fundo na psicologia feminina. Especificamente, por que certos homens, muitas vezes mais velhos, parecem atrair mulheres com tanta naturalidade, enquanto outros tentam 10 vezes mais e não chegam a lugar nenhum. Este vídeo não é sobre manipulação, não é sobre truques, não é sobre frases prontas ou técnicas baratas. É sobre compreender como o cérebro feminino funciona em um nível profundo e subconsciente, o que realmente ativa a atração emocional e por que duas palavras específicas despertam algo poderoso na mente de uma mulher. Fique até o final, porque a segunda palavra é a que a maioria dos homens ignora completamente. E talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir este ano. Deixe-me contar a história de Marcos. Marcos tem 52 anos. Ele não é rico. Dirige um carro simples. Não tem tanquinho. Ele tem alguns fios grisalhos, linhas de sorriso ao redor dos olhos e uma forma silenciosa de se portar que faz o ambiente parecer mais calmo quando ele entra. Um colega mais jovem, Daniel, 29 anos, bem apessoado, trabalha no mercado financeiro, certa vez perguntou a ele: Marcos, como você faz isso? As mulheres parecem gravitar em sua direção. Qual é o seu segredo? Marcos sorriu. Não fez um discurso longo. Não entregou uma lista de regras. Ele se recostou na cadeira, pegou o café e disse apenas: Eu parei de atuar e comecei a notar. Na época, Daniel não entendeu. Mas anos depois, após dezenas de encontros fracassados, conversas forçadas e relacionamentos onde ele sempre falava demais e sentia de menos, ele finalmente compreendeu. Essas duas palavras que Marcos vivia, notar, e a segunda, chegaremos nela em breve. Mas antes de nomeá-las, você precisa entender por que elas funcionam. E para isso, precisamos falar sobre o cérebro feminino. A psicologia feminina, em sua essência, é orientada por segurança e significado. Ao longo de milhares de anos de evolução, as mulheres desenvolveram um radar social extremamente refinado. Elas captam microexpressões, mudanças de tom, pausas, linguagem corporal, muitas vezes de forma inconsciente, mais rápido do que qualquer pensamento racional. É por isso que uma mulher pode sair de um primeiro encontro com um homem que disse tudo certo, mas ainda assim sentir que algo estava errado. E também pode conhecer outro homem que não disse nada extraordinário, e mesmo assim sentir uma atração profunda. Isso se resume ao que psicólogos chamam de congruência emocional. O alinhamento entre o que alguém diz e quem ele realmente é. A maioria dos homens que tem dificuldade com atração está atuando. Eles seguem roteiros mentais, tentam causar uma impressão, gerenciam cada palavra. E as mulheres sentem isso. O sistema nervoso feminino registra essa atuação como um pequeno sinal de alerta. Não é perigo, mas é falta de autenticidade. Homens mais velhos, especialmente aqueles que fizeram trabalho interno, costumam carregar o que pesquisadores chamam de energia de apego seguro. Eles não precisam que a interação vá para um determinado lugar. Eles não estão em audição. Eles não estão tentando provar nada. E isso é magneticamente atraente. É aqui que entram as duas palavras. A primeira palavra é interessante. Não como elogio, não como palavra de preenchimento, mas como uma resposta genuína. Veja como a maioria dos homens reage quando uma mulher diz algo inesperado ou diferente. Eles concordam imediatamente para evitar conflito.
ou desviam a conversa para falar de si mesmos. Ambas as respostas sinalizam insegurança. Mas quando um homem calmo e centrado escuta algo que não esperava, ele não se apressa. Ele não preenche o silêncio. Ele pausa, olha para ela e diz: interessante. Me conta mais. Tecnicamente são 3 palavras, mas interessante é o ponto de ancoragem. Psicologicamente, essa palavra comunica 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu não me sinto ameaçado pelo seu ponto de vista. Segundo, eu tenho minha própria estrutura interna e consigo sustentar a sua junto com a minha. Terceiro, eu estou realmente presente, curioso, engajado. Pesquisas clássicas sobre proximidade emocional mostram que curiosidade genuína e sustentada é um dos mecanismos de vínculo mais poderosos entre 2 pessoas. Quando uma mulher se sente genuinamente interessante para um homem, não bajulada, mas vista, dopamina é liberada. Oxitocina começa a se formar. Ela passa a associar aquele homem a essa sensação. A maioria dos homens tenta ser impressionante. Homens que entendem atração tentam ser interessados. E a palavra interessante, dita com calma e autenticidade, é o sinal verbal dessa mentalidade. Agora vem a segunda palavra, e ela geralmente surpreende. A segunda palavra é não. Não agressivo, não frio, apenas claro, calmo e firme. Pense nisso. Quando foi a última vez que alguém disse não a uma mulher bonita sem hesitar, sem se explicar demais, sem voltar atrás? A maioria dos homens concorda. Cede. Muda planos, opiniões e até valores para manter a aprovação. E as mulheres sentem isso. E isso não cria atração. Psicologicamente, mulheres não procuram conscientemente homens que digam não. Mas o sistema subconsciente delas é programado para se sentir atraído por homens com um senso estável de si mesmos. Quando um homem diz não com tranquilidade, seja recusando um pedido, discordando de uma opinião ou mantendo um limite, ele envia um sinal raro e poderoso. Eu não preciso da sua aprovação para me sentir bem comigo mesmo. Psicólogos chamam isso de confiança não reativa. É a base do que muitas pessoas descrevem como presença masculina. Lembre-se de Marcos. Daniel certa vez viu Marcos recusar um pedido de uma mulher com quem estava saindo. Ela queria que ele cancelasse planos de fim de semana para uma viagem de última hora. Marcos respondeu com calma: não posso neste fim de semana. Planejei isso há 1 mês. Vamos organizar algo para a próxima semana. Ela insistiu um pouco. Marcos sorriu. Entendo, mas não. Este fim de semana não funciona para mim. Daniel esperava irritação, mas o que ele viu foi respeito. Porque um homem que consegue dizer não, quando seria mais fácil dizer sim, é um homem confiável. E na psicologia feminina, confiança é a base da atração profunda. Aqui está o ponto mais importante. Essas 2 palavras não são técnicas. Elas refletem um estado interno. Interessante diz: sou seguro o suficiente para ser curioso. Não diz: sou seguro o suficiente para ter limites. Juntas, elas formam o perfil psicológico que mulheres, de diferentes culturas e idades, descrevem como o mais atraente: um homem real. Homens mais velhos tendem a atrair mais não por causa da idade, mas porque pararam de fingir. E a boa notícia é: você não precisa esperar chegar aos 50. Você pode começar hoje. Pratique interessante, ouvindo de verdade. Pratique não em situações de baixo risco. Limites não são muros, são a arquitetura do autorrespeito. E quanto mais você vive essas 2 palavras, mais naturalmente as pessoas, especialmente as mulheres, sentem segurança, curiosidade e atração ao seu redor. Porque o mais atraente que você pode ser é inteiramente você mesmo. Agora que você entende as 2 palavras, interessante e não, precisamos falar sobre algo ainda mais profundo. Porque palavras, sozinhas, não criam atração. O que cria atração
É o estado emocional por trás delas. E aqui está o erro que muitos homens cometem depois de ouvir conteúdos como este. Eles tentam usar as palavras, sem se tornarem o homem que naturalmente as diz. Mulheres não respondem ao vocabulário. Elas respondem à coerência interna. Se você diz interessante, mas por dentro está ansioso, buscando validação, ela sente a incongruência. Se você diz não, mas seu corpo está tenso, defensivo, ela percebe que não é um limite. É medo disfarçado. A atração feminina não é ativada pela forma. Ela é ativada pela energia emocional consistente. E é por isso que precisamos falar sobre presença. Presença masculina não é dominar a conversa. Não é falar mais alto. Não é liderar cada momento. Presença é estar inteiro no próprio corpo, sem pressa, sem necessidade de resultado, sem a urgência de ser escolhido. Homens que atraem naturalmente têm algo em comum. Eles não tentam chegar a lugar nenhum na interação. Eles estão ali, e isso é suficiente. O sistema nervoso feminino relaxa perto desse tipo de homem. E quando o corpo relaxa, a atração pode surgir. Agora, vamos falar sobre por que homens mais jovens costumam lutar mais com isso. A maioria deles foi condicionada a acreditar que precisa ganhar a mulher, convencê-la, impressioná-la, provar valor. Isso cria um estado constante de esforço. E esforço é o oposto de magnetismo. Homens mais velhos que já falharam, perderam, amaram e erraram, aprendem algo essencial. Nada real pode ser forçado. Eles param de tentar controlar a percepção da mulher e começam a respeitar a própria experiência interna. E isso muda tudo. Quando você se respeita, suas palavras têm peso. Seu silêncio tem peso. Seu não tem peso. Seu interessante soa verdadeiro. Agora, vamos aprofundar o impacto psicológico do não. Muitos homens confundem limites com rigidez. Mas limites verdadeiros são flexíveis e firmes ao mesmo tempo. Quando você diz não sem raiva, sem explicações excessivas, sem culpa, você está comunicando maturidade emocional. E maturidade emocional é uma das qualidades mais atraentes para o cérebro feminino. Por quê? Porque maturidade sinaliza previsibilidade. E previsibilidade cria segurança. Uma mulher pode relaxar perto de um homem previsível. Ela não precisa testar, não precisa provocar, não precisa empurrar limites para ver se ele se perde. Agora, vamos ao outro lado. O poder silencioso de não reagir. Muitos homens reagem emocionalmente a tudo. A um comentário, a uma provocação, a uma mudança de humor. Homens centrados respondem, não reagem. Reagir é automático. Responder é consciente. Quando uma mulher percebe que suas emoções não controlam você, algo profundo acontece. Ela sente que pode confiar. E confiança, mais uma vez, é a raiz da atração. Agora vamos falar sobre o erro fatal. Tentar aplicar isso apenas com mulheres. Esses princípios não funcionam se você só os liga em encontros. Eles precisam se tornar parte da sua identidade. Diga não quando um amigo ultrapassa um limite. Diga interessante quando alguém tem uma visão diferente da sua. Treine sua calma no cotidiano. A atração feminina não surge no encontro. Ela nasce antes, na forma como você vive. E agora, uma verdade desconfortável. Muitas mulheres testam homens, não por maldade, mas para sentir estabilidade emocional. Se você se perde no teste, se explica demais, se tenta agradar, o teste falha. Mas quando você permanece calmo, presente e íntegro, o teste termina, porque ela já tem a resposta. Vamos conectar tudo isso. Interessante ativa curiosidade e conexão emocional. Não ativa respeito e segurança. Curiosidade sem limites cria confusão. Limites sem curiosidade criam distância. Mas juntos, eles criam equilíbrio emocional. E equilíbrio é incrivelmente raro. Este é o verdadeiro motivo pelo qual homens autênticos se destacam.
Eles não vivem nos extremos. Eles não imploram, não se fecham. Eles permanecem inteiros. Se você quer começar hoje, faça isso. Observe mais do que fala. Respeite seu próprio ritmo. Diga menos, sinta mais. Proteja seus limites. Honre sua curiosidade. A atração não é algo que você faz. É algo que acontece quando você para de fingir. E quanto mais real você se torna, menos esforço é necessário. Porque no fim, a psicologia feminina não busca perfeição. Ela busca verdade emocional. E um homem que vive nessa verdade não precisa convencer ninguém de nada.